Bem-vindas a mais um podcast Coturno Rosa. Eu sou Ramayana de Paula. E eu sou Suzana Tracy. E hoje a gente quer falar para vocês como é que vocês podem fazer o planejamento do orçamento de 2023. Não é isso, Tracy? Bom, primeiramente a gente vai falar o que é exatamente um orçamento. Um orçamento, ele é um plano que vai te ajudar a prever os seus gastos e os seus ganhos por um espaço de tempo. Existe o orçamento mensal, existe o anual, existe o quinzenal para quem recebe de 15 em 15 dias. O legal do orçamento é que você faz a previsão dos seus gastos ao longo daquele período. E se alguma coisa sair do controle ou algum imprevisto acontecer, você sabendo os seus números, você consegue traçar uma nova rota, um novo caminho para sair daquela situação. Muito legal, né, Tracy? E como é que é composto o orçamento? Como é que compõe o orçamento? O orçamento, bom, gente, isso aí eu tenho uma nomenclatura própria, assim, do que eu varia, falo. Né? Isso, varia. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com a Maressa, né? Não tá aqui, né? Depois a gente explica por que ela não veio. Bom, outro dia eu estava conversando com a Maressa e ela fala de estilo de vida. Que é o que ela usa, é o orçamento que ela tem para manter o estilo de... Ela chama de estilo de vida. Eu chamo de gastos essenciais. Para mim, o orçamento ele é composto daquilo que você não pode ficar sem, que seria moradia, transporte, alimentação, escola. Entra o lazer para mim, entra o salão de beleza, que é um negócio que para mim... Eu vou defender a Maressa, que acho que a gente bebe da mesma fonte. É porque a gente divide em essenciais, né? Essas coisas assim do mês, tem que pagar de qualquer jeito. E o estilo de vida fica para aquilo que seria tipo... O que está envolvendo o lazer, que é esporádico, que pode ter ou não em caso de apertar financeiramente, entendeu? Tá vendo como é diferente? É porque, no meu caso, o lazer ele é considerado um negócio indispensável. Eu tenho que ter o dinheiro do lazer todo mês. Mesmo que seja, tipo, mais ou menos, mas todo mês tem que ter. É um negócio... Mas tá vendo como é que é diferente? Valores sim. por valores? Pois é. Então, eu tenho os essenciais, que é aquilo que eu não posso viver sem. Isso aí, eu estimo de 50% a 60% do que eu ganho. Ele vai para essa área. Aí eu tenho 10%, que é para aquele dinheiro que é como se fosse o meu prêmio por eu ter feito tudo certo naquele mês. Ou seja, se alguma coisa der errado naquele mês, provavelmente eu vou diminuir o dinheiro do meu, desses 10%, que seria o meu prêmio. Seria aquele dinheiro que a gente usa para fazer o que bem entender, sem julgamento, sabe? Sem dar satisfação para ninguém. Sem dar satisfação para ninguém, pois é. Aí eu tenho de 5 a 10%, que geralmente eu designo para qualificação. Qualificação, para mim, é aquilo que vai me fazer ganhar mais dinheiro. Pode ser um livro de investimento, pode ser um curso sobre alguma área que eu ainda não entendo, pode ser alguma coisa na minha área para eu fazer renda extra. Então, 10% vai para isso e de 20% a 35% eu coloco nos investimentos. Aí isso aí varia. Isso aí, tipo, sempre tem que ter o dinheiro para mim, o dinheiro para aposentadoria, porque eu entendo que quando eu me aposentar, eu já vou estar com uma certa idade, já vou ter um custo de vida mais alto, então eu jogo um dinheiro para isso. O restante eu invisto para as minhas metas e a reserva de emergência. Muito legal. Essa divisão, ela é bem parecida também com a minha. Mas eu também eu não gosto muito do nome estilo de vida, assim, para mim não traduz muito essa segunda parte, sem ser os essenciais, mas ainda não encontrei a palavra. Então a gente fica usando o estilo de vida mesmo. Eu faço basicamente dessa forma, 60% dos essenciais, aí eu deixo 20% ali para essa parte do estilo de vida e 20% para investimentos. Ah, é legal. E assim, quais são as formas que a gente tem de controlar o orçamento durante o mês? Como é que a gente já definiu o valor que a gente... É importante saber quanto ganha, né? Essa é uma coisa importante, porque às vezes a gente foi contratado por um salário de R$ 2.500. Mas aí tem o desconto de INSS, tem o desconto do imposto de renda, e aí a gente acaba ganhando, sei lá, R$ 2.000. Esse é o valor que cai no mês. Então, a gente tem que saber qual é esse valor líquido. Nem todo mundo sabe qual é o valor líquido que recebe. E aí fica contando, fazendo contas mentalmente,
de que ainda está faltando tanto para chegar, para exceder o meu orçamento, né? Mas Tá já na meta. excedeu, porque o líquido que é o real, né? A gente sabendo desse número, como é que a gente pode controlar durante o mês esse dinheiro? Bom, gente, depende. Se você quer organizar a tua vida financeira, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é definir quanto você ganha e quanto você gasta. E a conta, ela tem que fechar. Ela nunca tem que ficar faltando dinheiro. Ou seja, meus gastos, meu custo de vida, ele não pode exceder o quanto que eu ganho. O primeiro diagnóstico que eu tenho que fazer. Depois que eu fizer isso e descobrir que a minha vida cabe dentro do meu salário, aí eu vou começar a fazer as mudanças. Primeira mudança. Vou verificar primeiro se eu tenho dívidas. Verifico se eu tenho dívidas e vou traçar um plano para sanar elas. E vou ver até que ponto essas dívidas elas impactam no meu orçamento mensal. Tem gente, Ramayana, por exemplo, no meu trabalho que é servidor público, que tem 40% da renda comprometida só com empréstimo, só com dívida. E a pessoa ela acaba não usufruindo do que ela poderia usufruir justamente porque ela está pagando dívida e está pagando juros para banco. Então, uma coisa legal de fazer é sanar as dívidas. Depois que você sana isso, você começa a verificar de que forma que eu começo a buscar meios alternativos de sanar essa dívida ou então de fechar a conta, no caso da conta não fechar. Por exemplo, eu posso procurar as coisas que estão paradas lá em casa. Bicicleta que eu não uso mais, brinquedo, por exemplo, bicicleta do meu filho, patins, roupa. Eu tenho um data show para vender, que eu nunca tenho coragem de tirar da caixa, tirar foto para publicar. Olha aí, R$ 500 que tá parado. Dinheiro parado, Ramayana. Aí você pode ver também, tipo, de que forma que eu vou fazer renda extra. Por exemplo, digamos que você tem uma habilidade e alguma coisa você tem um tempo disponível para isso. Você pode monetizar esse tempo que você tem e essa sua habilidade. E outra situação que eu acho assim fundamental, envolve toda a família de casa. Começa a verificar onde é que tem ralo. Sabe o que é ralo? É ralo para onde é que o teu dinheiro vai e ele vai sem passar perto de você, sem trazer nenhum benefício para você. É aquela lâmpada que fica acesa desnecessariamente, é aquele aparelho que fica ligado e não tem ninguém naquele cômodo, um ventilador, uma TV. É incrível. Uma vez eu fiz comecei a olhar para isso lá em casa e eu consegui economizar mais de R$ 90 no mês, só de energia. Aí eu fiquei, se eu olhasse para as outras coisas, por exemplo, aquela taxa do banco que você paga e você não usa o serviço. Você lembra? Já viu aquelas taxas de tipo serviço exclusivo de alguma coisa do banco que ele te oferece? E no final das contas você liga, o gerente nunca está lá para te atender, nunca. São coisas também que o teu dinheiro está indo e você não está vendo. Onde tem também isso é na telefonia, né? Às vezes você nunca adquiriu o serviço, mas sei lá, chegou um SMS, você apertou e aí já contratou. Aí fica lá descontando R$ 10 todo mês. Ai, gente, eu olho o meu cartão quando eu vejo qualquer situação do tipo, todo mês eu olho, dou uma geral, eu vou logo descobrir o que é e já vou logo tirar. Então, tudo que é taxa extra de serviço que eu não uso, eu cancelo. Mas esses das telefonias, às vezes, é no crédito, né? Que a pessoa vai colocando, já acabou meu crédito. Aí coloca, não vai ver o que tá tendo lá no extrato lá da telefonia mesmo. E aí fica nessas Mas é bom olhar sempre. Aí eu vou dando uma geral nisso tudo. Porque a gente fica olhando, às vezes é R$ 200 no mês. R$ 200 no mês, se você for olhar, jogar esse dinheiro para o investimento, no final de um ano é R$ 1.200. Então, eu acho que a gente primeiro tem que olhar para o nosso dinheiro e monitorar ele, para ver para onde é que ele está indo. Depois que eu fizer isso, aí eu começo a inserir as minhas metas. Aí vem viagem, vem passeio com a família, vem aqueles sonhos que a gente tenta realizar e às vezes a gente acaba se distanciando deles porque a gente se distrai no meio do caminho. Então, o orçamento, ele serve para você monitorar, para o teu dinheiro realmente ir para aquilo que é importante para você e para aqueles que você ama. No orçamento também, que eu acho que é até um ralo, né? Acho que a parte mais difícil de controlar durante o mês são aqueles gastos diários, com padaria, garrafão de água, até a gasolina mesmo, né? Que se você passa ali no débito, você tem que ficar ali um tanque, guardar o dinheiro de um tanque ou de 2 tanques, né, durante o mês. E aí, essas formas de a gente conseguir controlar isso que é muito importante, né? Por exemplo,
Na padaria, cada vez que você vai, o pão é R$ 10 o quilo, R$ 12 o quilo. Você compra R$ 5, só os R$ 5 mesmo? Não, às vezes vai o queijo, às vezes vai mais algum bolo, vai alguma coisa. Como é que você faz esse controle? Mas eu tinha muita dificuldade de ter esse controle, muita dificuldade. Porque às vezes a gente compra um produto num preço, quando vai ver no dia seguinte ele aumentou R$ 1, R$ 2. Aí o que acontece? Eu faço uma estimativa para a semana. Eu tenho uma estimativa do que eu vou gastar na semana e eu deixo uma gordurinha. Essa gordurinha vai ser para o aumento do preço, ou então para algum imprevisto que acontece. Então, é tipo, se eu deixo R$ 200 para uma semana, eu vou monitorando esse valor até o final da semana. Se eu tiver que usar um pouquinho mais, aí eu já sei que para a semana que vem eu já vou ter que estimar mais dinheiro, um pouquinho mais de valor. Mas eu era realmente muito desorganizada. Se eu fizesse um cálculo para o mês, uma estimativa para o mês todo, eu sempre me desorganizava. Na terceira semana eu já estava sem nada. Era desse jeito. Então, eu comecei a estimar isso por semana, porque fica mais fácil você controlar. Se você tiver mais dificuldade, muita dificuldade por semana não funcionar, existe a possibilidade de tu estimar por dia. Por exemplo, eu vou estimar que por dia eu tenho R$ 25 para gastar. Eu sei que se eu gastar menos, sobra para o dia seguinte ou para os outros dias. E se eu gastar mais, eu vou ter que dar uma maneirada nos próximos dias. E aí a gente vai fazendo, eu faço isso, uma estimativa. Eu tenho mais ou menos uma estimativa do quanto que eu vou gastar e uma gordurinha para, se caso acontecer um aumento de preço. Isso aí porque eu não... Se deixar à vontade, já era. O dinheiro não dura. Isso é importante, né? Porque tem, além da padaria, de manhã e de tarde, também tem lanche, às vezes, da escola, né? Que tem que dar o dinheiro para o filho comprar, ou tem que comprar o lanche na escola. Tem almoço de quem almoça, tem que pagar o seu almoço, né? Então, tendo essas noções do que pode gastar por dia, eu acho que é até bem melhor ser na semana do que no mês. Porque quando chega no mês, tipo, lá pelo dia 20 acaba. Aí começa a usar o cartão de crédito. Com essas coisas que não deveriam estar em cartão de crédito, né? Cartão de crédito para coisas maiores. Aí começa a usar com os lanches, com a padaria. E aí, isso aí contribui bastante para o endividamento, para estourar de novo o orçamento do mês seguinte. Ainda mais nesse período da melhor data da compra, que é a pior data para compra, porque você compra, digamos, agora, no final de novembro, aí a fatura vai vir só em janeiro. Do que eu comprei, do salgado que eu comprei, do pão que eu comprei em novembro. Então, isso tudo contribui para estourar o orçamento. Gente, eu acho que o fundamental disso tudo é planejar. A gente tem um orçamento, é tentar planejar a nossa vida para caber dentro dele no mês, na semana e continuar seguindo. O bom da gente planejar e da gente ter esse controle é a gente sempre vai mandar no dinheiro. Porque eu digo aonde o dinheiro vai estar, para onde ele vai. Então, o orçamento ele serve para você ter o controle da sua vida financeira. Dói um pouquinho, porque no início a gente sempre descobre que faz muita besteira e gasta muito dinheiro à toa. Mas depois que a gente faz, é incrível. A gente começa a dizer não sem culpa para as coisas. Tipo, aquela saída que não era planejada, aí o pessoal vai lá e te convida, e tu realmente sabe que tu não pode mais gastar, tu não. E não dói mais dizer não. Ou, por exemplo, quando tu fica triste porque, sei lá, o dia foi muito ruim, aí tu acaba fazendo uma compra por impulso. Quando você tem tudo no controle, você sabe, não posso. Porque lá na frente a gente sabe que tem uma recompensa. Muito legal. Uma outra coisa, Suzana, que a gente pode fazer, eu não sei se você faz, mas tem a técnica dos envelopes. Uhum. A original, a raiz, é aquela que saca o dinheiro, né, e separa o dinheiro. Mas aí, como já ficou muito difícil de sacar dinheiro, assim, ninguém tem mais paciência de sacar, poucas pessoas têm esse hábito. E aí, também tem a opção de, hoje, como as contas digitais, elas são, não tem custo, né? Então, você pode, por exemplo, guardar o dinheiro da gasolina no Nubank, guardar um outro dinheiro no Inter, usar essas contas digitais, que a gente abre a conta, já ganha o cartão, para fazer esse monitoramento.
Você costuma fazer isso? Eu faço cartão de crédito. Os meus gastos no mês é assim, se eu tenho, por exemplo, mercado, combustível e, sei lá, os almoços durante a semana. Se estima que vai dar tipo uns R$ 800. O que que eu faço? Eu pego R$ 800, eu jogo lá na conta e vou usando o cartão de crédito. Quando a fatura chega, o dinheiro para pagar o cartão de crédito já está lá. Aí o que eu tenho que controlar são os meus gastos na semana. Então, toda semana, geralmente sexta-feira, eu olho meu cartão de crédito para ter noção do quanto que eu já gastei. Aí eu já sei que na semana seguinte eu vou ter que maneirar, então eu posso ter um pouco mais de liberdade. Tu usa o cartão de crédito como um pré-pago? Não, Parte? eu uso como ele não é pré-pago, mas eu uso como se fosse. Eu pego o dinheiro e jogo lá na conta, que geralmente debita o cartão de crédito, e eu sei que naquele cartão eu tenho R$ 800 no mês para usar de limite. E é para usar com gasolina, e eu tenho um cartão compartilhado com meu marido. Então, o que acontece? Ele e eu, a gente tem um limite familiar para usar naquele cartão. Se ele quiser comprar alguma coisa pessoal dele, é com o dinheiro dele, é um outro cartão. Por que do cartão? Quando eu comecei isso, eu transferia para a conta e pagava tudo no débito. Só que aí eu descobri os pontos. E eu vi que tem uma certa vantagem nisso. E como eu aprendi a usar o cartão, a me controlar a usar o cartão, aí eu comecei a fazer isso. Mas isso é só para quem tem realmente controle. Se você não tem, faz o que a Ramayana falou. Saca o dinheiro e diz e bota na carteira aquele dinheiro para a semana. Isso aí é muito importante. Outra coisa que eu também lembrei é incluir no orçamento os feriados prolongados, datas comemorativas, aniversário dos parentes, né, de quem é próximo daquela pessoa que você sabe que vai ter que dar aquele presentão. Então, já incluir no orçamento, porque senão vai chegar naquele mês, aí você não vai ter o dinheiro e vai usar o cartão de crédito de forma emergencial, né? Exatamente, esse planejamento tem que ter mesmo. Então, assim, por exemplo, carnaval. Tem aqueles dias lá que você faz no carnaval? Eu costumo ir para um sítio, eu vou para o retiro da igreja. Então, você vê o que você costuma fazer nesses feriados e aí você já prepara o dinheiro que você vai utilizar nesse dia. É a mesma coisa quando chega a Feira da Independência, né, em setembro, e ali de novembro também, que às vezes costuma ser prolongado. Então, inclua isso no orçamento. Fora os sazonais, né, que são a IPTU, IPVA, esses outros impostos. Resumindo, o orçamento ele não é bem uma receita de bolo, todo mundo seguir a mesma coisa, cada um faz o seu da forma que realmente for mais confortável, porque tem que ser uma coisa que seja fácil de fazer, mas tem que ser feito. É importante que se faça. Então é isso. Hoje quero deixar mais um adicional de que pague-se primeiro, pegue lá o seu dinheiro, o valor líquido que você já sabe que ganha, e a primeira coisa que você faz é tirar o seu investimento, que pode ser o boleto que você paga para você mesmo, pode ser aquele valor do investimento, e planeje o restante do seu mês com o que sobra. É isso, siga as nossas redes sociais, a gente está no YouTube, está no Deezer, está no Spotify e também no Instagram. Todos Coturno Rosa. Tchau, gente. Até a próxima.